Capítulo 3. Já que não consigo resistir, é melhor aproveitar. Poderia ser algum tipo de sonho profético. Moon bateu na capa do livro preto, ponderando cuidadosamente. Depois de pensar, esse sonho inexplicável, mas vividamente real, pareceu melhor explicado pelas palavras sonho profético. Claro, essa era apenas uma de suas especulações. Se é um sonho profético, isso significa que fiz algo errado. Moon murmurou, seu rosto pálido. A sensação dolorosa de antes ainda permanecia em sua pele. Não importa quem seja, saber que seu futuro pode terminar em um destino tão horrível tornaria impossível permanecer completamente calmo. Quem diabos me odeia tanto para agir tão implacavelmente? Embora a sombra no sonho precognitivo alegasse ser amor, Moon não acreditou por um segundo que fosse algo parecido com amor. Que tipo de amor esfolaria vivo aquele que ama? Nem mesmo um assassino psicopata seria tão ultrajante. Se você quer jogar um jogo distorcido, deveria pelo menos deixar um cadáver inteiro para trás. A maneira mais segura é encontrar aquela sombra negra. Moon rapidamente confirmou seu curso de ação. Contanto que ele pudesse localizar o assassino antes que ele atacasse, seria bem simples evitar tal destino com seu status de filho de um duque. Mas, parece, impossível. Suor frio escorria da testa de Moon. Para encontrar aquela sombra, ele precisava de pistas suficientes. No entanto, o sonho precognitivo não revelou nada útil. A voz e a aparência da sombra eram completamente indistinguíveis, e ele mal conseguia sentir que era uma mulher. Era impossível deduzir uma resposta com base apenas nisso. Moon Campbell ofendeu muitas pessoas, até mesmo as criadas do Duque podem não ser capazes de resistir à vingança por seus erros habituais. Afinal, é tudo porque você fez muitas coisas erradas. Moon suspirou profundamente, sentindo como se ele devesse pessoalmente intervir e dar uma boa surra no dono original. Mas isso não era mais possível, porque ele agora era o dono original. Os pecados cometidos por Moon Campbell tinham que ser suportados por ele. Esse Moon, não posso deixar isso continuar. Preciso pensar em uma solução. Mesmo que seja apenas um dos palpites, não quero ser esfolado vivo. Ah, certo. Aquele livro preto. Moon finalmente se lembrou do culpado que o fez experimentar a sensação de ser esfolado vivo. É. Assim que Moon estava prestes a procurar o livro preto desaparecido, um pensamento cruzou sua mente, e o livro reapareceu diante dele. Isso está dentro do meu corpo agora. Com outro pensamento, o livro preto se transformou em um fio de luz escura e varreu o ser de Moon. Ele podia claramente senti-lo silenciosamente esperando em algum lugar em sua consciência. Que incrível! Moon sentiu uma onda de alegria. Estou salvo! Cheio de excitação, Moon convocou o livro preto, então juntou as mãos e murmurou seriamente: ó livro preto, se eu posso virar a maré desta vez depende de você, meu senhor. Abra! Com um grito alto, Moon abriu o livro preto. Moon soltou um grito alto e abriu o livro preto. Moon, depois de abri-lo, nada aconteceu, apenas palavras apareciam na primeira página branca pura do livro. Era como um diário, registrando cada movimento que Moon fazia naquele momento. Que diabos? É isso. Moon balançou o livro preto para frente e para trás, mas nada aconteceu. Sério? Moon contraiu os lábios. Ele olhou para o texto no livro, levantou a mão e pegou timidamente um espelho próximo. Moon pegou o espelho. Abaixe o. Moon abaixou o espelho. Olhou no espelho. Moon olhou para si mesmo no espelho, sentindo-se tão bonito como sempre. Que piada! O que é isso? Moon de repente bateu o livro preto no chão. Que desperdício! Me deixou feliz por nada. Moon começou a ficar furioso de frustração. Moon cobriu o rosto, lágrimas escorrendo, sem palavras, engasgado. Moon cobriu o rosto, lágrimas escorrendo, sem palavras, engasgado. O que eu estava esperando? O vilão de cabelos amarelos é apenas um vilão de cabelos amarelos. Um mero personagem coadjuvante é apenas um mero personagem coadjuvante. E ele pensou que poderia se tornar o personagem principal com um livro quebrado de origem desconhecida. Em seus sonhos. De fato, este mundo não é amigável para mim, o de cabelos amarelos, é. O livro preto, que poderia mostrar um vislumbre de um futuro trágico, era provavelmente a única misericórdia do céu para ele.
Mas você não pode ser um pouco mais útil? Só um pouco mais útil, pelo menos me diga se esse sonho é uma profecia ou outra coisa. Moon sacudiu o livro preto, que parecia estranhamente familiar para ele, cerrando os dentes. Prefiro morrer entendendo o que diabos está acontecendo. O livro preto ainda não mostrava sinais de mudança. Suspiro. Assim que Moon estava prestes a desistir. Ele ouviu um suspiro fraco e etéreo. Então, naquela página branca imaculada, palavras apareceram de repente. Palavras vermelhas brilhantes. Não mude. As pupilas de Moon se contraíram. Não mude? O que isso significa? Você está me avisando que não posso alterar o enredo, ou então encontrarei esse tipo de final. Mas, por quê? Isso não significa que meu destino será bem trágico? Para destino, as palavras acima surgiram, como se uma mão invisível estivesse agarrando o coração de Moon. Mas não importava o quanto ele tentasse perguntar novamente. O livro preto permanecia em silêncio. Ele simplesmente se tornou um repetidor de texto simples e sem adornos. Então, no final, meus pensamentos são apenas ilusões. Atordoado por um longo tempo, Moon finalmente revelou um sorriso amargo. Para sobreviver, só posso escolher caminhar ativamente em direção à destruição. Antes de cruzar, ele era apenas um trabalhador comum, sem ambição de se opor ao destino, muito menos em uma situação em que claramente não havia chance de vitória. Ele se encolheu. Ele só conseguiu se encolher. Na verdade, se eu pensar seriamente, o final no livro original não é tão ruim. Pelo menos no livro original, Moon Campbell não perdeu a vida, ele foi meramente destituído de seu status nobre e reduzido a um plebeu. Espere. Pensando nisso, uma faísca brilhou na mente de Moon, e ele descobriu uma pista. Falando nisso, por que eu me tornei um mendigo no livro original? Não foi mencionado de Noble.mtl.com, mas não foi difícil adivinhar. Moon Campbell, filho de um grão-duque, foi repentinamente destituído de seu status nobre, transformado em um plebeu e expulso da casa do duque. Além disso, essa foi uma ordem direta do próprio imperador, que até enviou alguém para supervisionar o assunto, deixando o duque e a duquesa incapazes de fornecer assistência secretamente. Um jovem mestre tão mimado, que cresceu mimado e arrogante. Apesar dos apelos do duque e da duquesa, resultando na revogação da punição anterior pelo rei, o que significa que ninguém poderia se vingar dele, agora era de repente um plebeu. Quais meios ele tinha para sobreviver? Nenhum. Ele poderia se sustentar de forma independente. Muito difícil. Ele não tinha essa habilidade. Sabia, talvez no dia seguinte, ele não conseguisse suportar a pobreza e buscasse empréstimos com juros altos no submundo. Então, incapaz de pagar, ele teria suas mãos e pés quebrados, e finalmente, seria forçado a se tornar um mendigo lamentável. Mas eu sou diferente. Moon bateu no joelho e declarou em voz alta. Quem é Moon? Ele não é um nobre desperdício de Moon Campbell, que só sabia como confiar em sua origem familiar para fazer o que quisesse. Ele é um guerreiro trabalhador temperado pela rotina da sociedade moderna. Não fale sobre se tornar um plebeu. Mesmo que ele se transformasse em um rato nos esgotos, ele ainda poderia viver bem. Ele poderia viver muito bem, e o mais importante, posso usar isso para me libertar da influência do protagonista e viver verdadeiramente livre. A esperança mais uma vez explodiu nos olhos de Moon, tendo morrido inexplicavelmente uma vez em sua vida anterior. Desta vez, ele queria valorizar sua vida. Na verdade, após reflexão cuidadosa, o chamado status nobre não era nada que valesse a pena desejar, é meramente uma classe privilegiada obtida pela exploração do povo trabalhador. Como um verdadeiro guerreiro proletário socialista, só posso expressar meu desdém.